Então a gente falou da ideia do macrociclo, que é essa estrutura maior. Já falei que o nosso macrociclo é formado por vários mesociclos, e a gente fala agora aí da ideia do mesociclo. Então o mesociclo, ele é um momento onde a gente vai tentar desenvolver algumas condições físicas, técnicas, táticas de composição corporal para um momento da sua periodização. Na literatura, a gente encontra que o mesociclo pode ter uma duração de 3 a 6 semanas. De maneira geral, a gente acaba pensando em 4 semanas porque a gente associa o mesociclo ao mês. Mas por que isso é um erro? Porque você enquanto treinador, tem que pensar. Se eu preciso de mais tempo para poder alcançar determinada condição, porque o meu atleta está distante daquela condição, técnica, tática, física, seja lá qual for, eu vou optar talvez por um mesociclo que seja maior, de 4, 5 ou 6 semanas. Ah não, se eu percebo, se eu entendo que meu atleta, para aquela condição ou para aquelas condições, ele precisa de um tempo menor, eu posso ter um mesociclo de 3 semanas. Então existe uma lógica em se escolher 3 ou 6 semanas. E aqui que a gente erra, e que são aquelas críticas que eu falei para vocês, da gente acreditar que a periodização ela consegue tornar os estímulos ou as respostas previsíveis. Porque você vai falar o seguinte, por que todos os mesociclos são de 4 semanas? Às vezes é muito mais por comodidade, como eu também disse, do que por lógica, pelo tempo de uma resposta biológica, por exemplo, ou de aprendizagem. Então a gente deveria se basear na literatura e na nossa experiência para poder saber o seguinte, não, para atletas dessa idade a gente precisa de 6 semanas, para atletas dessa idade com esse nível de experiência a gente precisa de menos tempo. Então a gente precisa entender essas coisas. Quais são os tipos de mesociclo? Aqui isso é bacana, e dependendo da literatura a gente tem nomes diferentes, mas no final das contas a gente vai cair sempre nas mesmas ideias. A gente entender que os mesociclos podem ter nomes é importante porque toda vez que a gente fala o nome de alguém que a gente conhece, a gente não associa aquele nome às características daquela pessoa. Então esses são os tipos de mesociclos, são os nomes. Porque, mais uma vez, por que associar esses nomes às características deles é interessante? Porque você vai entender quando usar cada tipo de mesociclo. Os mesociclos mais comuns são esse básico e o competitivo. Então vocês vão perceber que nós temos vários mesociclos básicos e o competitivo ou de competição. Só o que acontece? Se a gente está pegando um atleta que ele voltou de férias agora, ficou 4, 5, 6 semanas, um atleta, um aluno, sem treinar, sem fazer aquela atividade, como eu disse para vocês, o ideal seria que a gente começasse de uma maneira mais suave. Opa, então existe um mesociclo para poder fazer isso. É o mesociclo inicial ou o mesociclo de incorporação. Então são dois nomes que a gente vê na literatura que significam a mesma coisa. Eu coloquei inicial porque eu acho que é o nome mais fácil da gente entender. Aí a mesma ideia, a gente viu que o mesociclo pode ter de 3 até 6 semanas. Aí você vai pensar, poxa, se são crianças, ficaram às vezes 2 meses sem treinar, são atletas jovens, vamos pensar assim, né? Ficaram às vezes 2 meses sem entrar na piscina. Talvez um mesociclo inicial maior faça mais sentido. Ah não, é um atleta adulto que ficou 2 semanas de férias. Talvez um mesociclo inicial menor de 3 semanas seja suficiente. Essas coisas que você tem que pensar, tá bom? Então esse é o mesociclo inicial. O mesociclo de controle seria um tipo de mesociclo que você oferece geralmente no final de algumas etapas, para você fazer algum tipo de avaliação para saber se os atletas estão tendo um comportamento desejável. Você poderia colocar ou coincidir esse mesociclo de controle com algumas competições de menor importância. Então imagina, você teve lá todo o seu período de preparação, que o objetivo é preparar o atleta para a competição, e lá no finalzinho do período de preparação você coloca um mesociclo de controle. Então você tinha lá no início um inicial, alguns mesociclos básicos, que eu vou diferenciar os dois que tem ali, alguns mesociclos básicos, no final um mesociclo de controle, aí você acaba o seu período de preparação. O mesociclo de controle ele é obrigatório? Não, é uma sugestão para você pensar se vale a pena usar ou não. Ele precisa estar exatamente no final? Não, poderia ser talvez um mesociclo de 3 semanas,
para depois ter outro mesociclo básico de 3 semanas, para você talvez consertar, vamos dizer assim, algum equívoco que você tenha percebido nesse mesociclo de controle. Legal. O mesociclo básico, ele pode ser de desenvolvimento ou estabilizador. O de desenvolvimento vai ser o mais comum, e como o próprio nome diz, tem o objetivo de desenvolver alguma coisa. Então, para ficar bem talvez marcado na cabeça de vocês, eu começo a minha periodização com o mesociclo inicial, a minha fase de preparação geral. Eu começo com o mesociclo inicial e lá no finalzinho da fase de preparação específica, eu tenho o mesociclo de controle. Tudo que acontecer no meio do caminho é mesociclo básico de desenvolvimento. Então começo como se fosse com um mês mais fraco, termino com um mês de controle, de avaliação, de testagem. Tudo que está no meio é para poder desenvolver a condição do meu atleta. O básico na condição geral tem uma característica e o básico de desenvolvimento na fase específica tem outra característica. O mesociclo básico estabilizador, ele seria o seguinte: imagina que você tem um macrociclo muito grande, você vai fazer um macrociclo de 12 meses, e você tem uma fase de preparação geral que é muito grande. Vamos supor aí 8 meses, são atletas iniciantes, alguma coisa assim. Não, você tem 8 meses de mesociclo, de fase de preparação geral. Não vai fazer sentido, como eu disse, você acreditar que o atleta vai sempre melhorar. Então o que você poderia fazer? Alguns mesociclos de desenvolvimento, um de estabilização, que significaria o que, Andréia? Você aumentou o volume de treinamento durante um período, manteve aquele volume novo por muito tempo, por um mesociclo, para poder fazer as crianças se adaptarem àquele novo tipo de estímulo, aquilo se tornar comum, para depois você aumentar novamente. Porque você entende que se você fosse sempre aumentando, o aumento seria demasiado. Então você aumenta um pouco, cria uma estabilização daquilo que é novo no meio do processo e depois volta a aumentar novamente. É obrigatório? Não. É um tipo de mesociclo para você saber que existe, para você optar, decidir se vai utilizar ou não. O mesociclo de recuperação ou recuperativo só acontece no período de transição, então ele vai coincidir lá com o finalzinho do seu macrociclo. E o pré-competitivo, o mesociclo pré-competitivo, que é o polimento, e o competitivo vão coincidir justamente com as fases de pré-competição e competição. Então deixa eu voltar aqui. O nosso desafio então é pegar esse desenho aqui dos períodos e das fases, deixa eu voltar mais um, esses mesociclos aqui, que são esses quadrados, e começar a dar nomes a esses mesociclos. Então, pelo que a gente já viu, deixa eu ver se consigo desenhar de novo aqui. Agora vai. Pelo que a gente já viu, esse primeiro mesociclo aqui, que eu vou só destacar para vocês, esse primeiro mesociclo, ele poderia ser um mesociclo inicial ou de incorporação, porque é o primeiro do ano. Esse último mesociclo aqui, está aparecendo para vocês o ponto vermelho? Agora eu não consigo ver vocês, só ouvir. Tá, obrigado, valeu. Esse último mesociclo aqui poderia ser um de controle. E todos esses que estão no meio do caminho poderiam ser de desenvolvimento. Lembrando que 3 deles estão na fase de preparação geral, então eu vou desenvolver por meio do aumento do volume, a condição geral. E esse aqui que eu vou fazer o X está na fase específica, então é um mesociclo onde eu vou desenvolver a condição voltada para a competição por meio mais da intensidade na fase específica. Dúvidas, pessoal? Daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa, né? E talvez isso fique mais palpável, mas eu quero saber as dúvidas aqui. Tá tranquilo? Tá muito distante da realidade de vocês, pessoal, me ajuda aí. Ou não, Guilherme, bacana, dá para entender, preciso pensar mais, mas dá para aplicar, como é que tá? Manda aí, Douglas.
Tá. Desculpa, Douglas. Calma aí, deixa eu tossir aqui, deixa eu tirar o microfone, senão eu vou perturbar vocês. Calma aí. É. Tá. Douglas, existem diversos artigos relacionados à gestão esportiva que mostram pra gente o quanto que a gestão influencia o esporte propriamente dito. Geralmente são discussões que acontecem muito mais no futebol do que na natação, mas eu acho que eu não acompanho muito futebol, mas eu vou dar um exemplo no futebol porque eu acho que isso fica nítido para a maioria da gente. O quanto que às vezes os gestores, o presidente do clube, de um clube de futebol, o quanto que as decisões ruins que ele toma influenciam diretamente no que acontece dentro de campo, né? Então, às vezes, o que acontece? O presidente do clube era um torcedor ou era um pai de atleta e o cara não tem uma formação específica para ser gestor e o cara começa a fazer a gestão de um clube com muitos recursos e o cara faz essa gestão muito mais de maneira emocional do que de maneira lógica, de maneira é, que deveria ser. Isso influencia muito nos esportes. Se a gente for pegar as federações e as confederações esportivas, por mais que o nosso esporte, a natação, seja relativamente desenvolvido em comparação com outros esportes, ainda há muito amadorismo na gestão do esporte. Isso influencia diretamente no resultado dos atletas. Quem acompanha a comunidade aí de natação competitiva vai ver as diversas críticas que as federações e a confederação recebem. Algumas delas não são tão legítimas assim, mas é só para a gente entender como é que isso influencia. Então, Douglas, você trabalhando com um atleta de alto desempenho e no meio do caminho alguém fala que você tem que participar de uma competição e ganhar, isso não faz para mim sentido nenhum. Isso só mostra o amadorismo do esporte no país. Então, isso não deveria acontecer. Assim, não deveria acontecer em hipótese alguma. A gente está pensando em atleta de nível internacional, o cara tem Jogos Olímpicos, tudo pensado, porque quando a gente fala na preparação desses atletas, às vezes tem competição ou treinamento em altitude, fora do estado, em outro lugar, tem um training camp, o cara viaja, tem um montão de competição, aí de repente surge um compromisso do nada assim, isso é extremamente complicado. É diferente do cara fazer umas paradas de treinar, a menina vai fazer uma sessão de fotos lá para uma loja de maiô, então ela tem um dia da semana que ela vai ter que às vezes dormir um pouquinho mais tarde, isso é uma coisa. Mas o cara colocar uma competição de alta importância no meio do caminho, isso seria. Mais uma vez, esses são os tipos de mesociclo. Cada mesociclo tem o seu nome, porque cada um deles significa um tipo de objetivo que deve ser alcançado. E por causa disso, cada um deles deveria estar em momentos diferentes da nossa periodização. Assim como a gente deu nome para os mesociclos, na literatura a gente encontra nomes também para os microciclos. Esses nomes não são muito diferentes, mas a ideia mais uma vez é a mesma. Eu entender o nome do microciclo para entender a característica dele para saber quando que ele deveria acontecer ou não. Então, enquanto os mesociclos podem ter duração aí de 3 até 6, 7 semanas, se a gente for pegar os microciclos, eles podem ter duração de 3 até 14 dias. A gente pode ter um microciclo que seja metade de uma semana e a gente pode ter um microciclo que sejam de 2 semanas. Tradicionalmente, a gente vê os microciclos sendo de 7 dias, de 7 dias por causa do nosso calendário normal. Mas isso é um erro, porque, mais uma vez, dependendo do que você quer ensinar ou treinar, você pode precisar de mais tempo ou de menos tempo. E os nomes dos microciclos seriam esses aqui. Então a gente tem os microciclos que acontecem com mais frequência, que são os microciclos chamados de ordinário. Então o que é ordinário? É uma coisa comum, né? Uma coisa trivial. Então os microciclos ordinários são aqueles que acontecem com mais frequência. O mesociclo, que é o que a gente falou anterior, que acontece com mais frequência, é o básico de desenvolvimento. O microciclo de choque é aquele onde a gente tem um aumento de algum tipo de sobrecarga. Se eu estiver falando da fase de preparação geral, a sobrecarga a gente viu que geralmente é criada por meio de um aumento no volume. Então esse aumento no volume poderia estar acontecendo mais no microciclo de choque.
Se eu estiver falando da fase de preparação específica, a ideia seria que isso acontecesse mais por meio de estímulos mais intensos e não por meio do aumento do volume. E tem o microciclo de recuperação. Esses três serão os mais comuns. Vocês perceberão que a maior parte dos mesociclos são formados por microciclos ordinários de choque e recuperação. Então, se a gente pensar o desenho mais comum, que é um mesociclo de 4 semanas, nós teríamos um mesociclo de 4 semanas com microciclos ordinário, ordinário, choque, recuperação. Ordinário, ordinário, choque, recuperação. Precisa ser sempre assim? Não. Se você tiver um mesociclo de 5 semanas, você pode ter ordinário, 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 choque, recuperação. Se for de 6, poderia ser ordinário, 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 choque, ordinário, recuperação. Então você pode mudar também onde o microciclo de choque está acontecendo. O microciclo de manutenção ou estabilizador, ele tem a ver com aquele nosso mesociclo estabilizador ou de controle. Então eles vão acontecer lá dentro. Então aquela ideia, você não tem como aumentar o estímulo para sempre. Então você aumenta durante um tempo, você pode manter se o macrociclo for muito grande para depois você aumentar novamente. O microciclo de controle vai acontecer no mesociclo de controle, pode ser um teste dentro do clube, teste físico, tático, um teste de sangue, pode ser uma competição mais importante, menos importante, que vai ser usada com finalidade de controle, de testagem ou de avaliação. E os microciclos pré-competitivo e competitivo vão coincidir lá com o microciclo de polimento e o microciclo competitivo.